Boa tarde, turma do 6º ano da Escola Lucimar Mendes. Vocês estão bem, não é? Hoje é dia 7 de julho, 7/7, terça-feira, e vamos ver uma aula de conteúdo novo, não é? Vamos ver hoje sobre a água. Conteúdo passado a gente viu sobre o solo, a gente viu em duas aulas, não é? Sobre o solo, suas propriedades, sua constituição. Hoje vamos ver sobre a água, ok? Água, molécula da vida. Por que a água é molécula da vida? Bom, galera, os primeiros seres vivos, eles só surgiram no mundo após o aparecimento de água. Antes de ter água, não existia ser vivo nenhum. Então, é por conta do surgimento da água que os seres vivos surgiram, que eles evoluíram e hoje nós estamos aqui. Então, do mesmo jeito que os seres vivos surgiram da água, a partir do surgimento de água, a gente também pode sofrer muito com a falta dela, certo? Muito mesmo. E muitas espécies podem até se extinguir de acordo com esse andar da carruagem, não é? Cada vez menos água, cada ano menos água, consciência cada vez menor, não é? Desperdício. Então, vamos ver um pouquinho de tudo isso hoje. Bom, galera, a água no planeta, quando a gente olha a foto do planeta Terra, a gente percebe que a maior parte do planeta é na cor azul. Ou seja, a maior parte do planeta é água. E é verdade. Mas, de toda essa água que a gente tem, pouquíssimo a gente pode ter contato. Uma pouquíssima porcentagem, uma pouca parte a gente tem contato. Ok? Então, observem esse gráfico maior, esse gráfico grande, não é? Então, nesse gráfico grande, a gente está representando a quantidade de água no mundo. Então, esse gráfico todo aqui é 100% da água. De 100% da água no planeta, só 3% é potável, galera. Somente 3% é potável. O restante é tudo água salgada. Mas não para por aí. Desses 3%, 70% fica nas geleiras ou nos icebergs, né? A água está congelada. 29% fica nos aquíferos e só 1% está nos rios e lagos e no subsolo, que é onde a gente pode ter contato e é onde a gente pode processar para consumir, não é? Então, galera, processar na verdade é purificar, não é? Então, é muito pouca água que a gente tem contato. E se a gente for parar para pensar e para estudar, nem todas as pessoas têm contato com essa água, né? Não tem contato com essa água. Muita gente ainda sofre com a seca, sofre de sede, não é? Então, é pouquíssima água. E detalhe, se a gente não tem consciência, é perigoso realmente que isso se acabe. Lembram do capítulo de recursos naturais? A gente estudou os recursos renováveis e os não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles recursos que a gente extrai, não é? Que a gente tira e a natureza nos dá de volta em pouquíssimo tempo. E a água é um recurso renovável. Mas a gente viu nesse conteúdo também que se a gente não cuida dos recursos renováveis, eles também podem se extinguir. Se a gente faz mau uso desses recursos, eles podem se acabar, certo? Então, é muita consciência mesmo que a gente tem que ter. Detalhe, galera, nós, seres humanos, um ser humano adulto, ele tem 70% de água no corpo. É uma porcentagem muito grande de água. Aí você pergunta assim, tia, mas eu pensei que a maior parte era carne e tudo. Na verdade, é porque tudo do nosso corpo depende da água, galera. A digestão, quando a gente come, se a gente não tem saliva, né? Se não tem saliva na nossa boca, a comida ela não é digerida da forma correta. O nosso sangue, a maior parte dele é água. Inclusive, eu já visitei alguns laboratórios que trabalham, né, com esse tipo de exames sanguíneos.
Quando o sangue passa naquela centrífuga, você percebe que esse vermelho, né, do sangue, é só dos glóbulos vermelhos, a maior parte realmente é água, ok? Se não tem água, como é que a gente faz a digestão no nosso estômago? Então, tudo depende de água. Inclusive, se a gente faz o seguinte, pega um bloquinho de açúcar, põe na boca, mas com a língua completamente seca. Você não sente o doce. Pois é, realmente, se vocês quiserem, podem testar, inclusive. Tem que tirar totalmente o líquido da boca e provar o açúcar. O doce não pega mesmo. Então, porque a comida, para ela ser saborosa, ela precisa ser diluída na nossa saliva. As lágrimas é onde a gente libera alguns minerais, não é? Na urina, a gente libera também algumas coisas que o nosso corpo não precisa mais. Então, tudo depende de água, perfeito? Um bebê, ele tem mais água do que um adulto no corpo. Ele tem 80%. Por quê? Quanto mais jovem você é, mais água no corpo você tem, por conta dos processos vitais. É a mesma coisa que acontece nos vegetais. Os vegetais, quanto mais novos eles são, mais água eles contêm. E quando eles estão envelhecendo, se perdendo, a água vai acabando. Ok? Então, perceberam essa necessidade que a gente tem de água? Vamos agora ver um pouco sobre a molécula. A água, a molécula dela, vocês já conhecem, que é H2O, não é? H2O por quê? H2, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 átomo de oxigênio. Perfeito? Essa molécula é uma molécula inorgânica, mas é extremamente importante para os organismos vivos. Detalhe, quando essa molécula se comporta de uma forma ou de outra, nós temos situações diferentes, que são os estados físicos da água, certo? Dependendo do comportamento e da agregação dessas moléculas, nós temos os estados físicos. Quando as moléculas de água, elas estão bem unidas, bem agregadas umas às outras, nós temos o estado sólido. A água está congelada, está no estado sólido. Quando essas moléculas que estavam bastante agregadas começam a se soltar, começam a ficar mais maleáveis, nós temos o estado líquido. E quando a gente aumenta um pouco mais a temperatura e essas moléculas de água começam a ficar dispersas e completamente afastadas umas das outras, nós temos o estado, né, de vapor, que antigamente era chamado de gasoso, mas essa nomenclatura foi tirada e substituída por vapor, porque gás, existem alguns componentes que são gases, na verdade, não é? O vapor de alguma coisa não é para ser chamado de gás, ok? Perfeito! Então, nós vamos ver na próxima aula um pouco mais sobre cada estado desse. Agora, nós vamos focar nas mudanças de estado, perfeito? Quando eu tenho a água congelada, ela está no estado sólido. Tá frio, né? Tá frio. Vamos supor que eu aumente a temperatura. Ou seja, eu vou fazer o que com esse gelo? Com essa água sólida? Eu vou derreter, não é? Se eu aumento a temperatura, se eu deixo mais quente, a água vai derretendo. Isso, ó, é chamado de fusão. O derretimento do gelo, a transformação da água sólida em água líquida, é chamado de fusão. Vamos supor que eu aumente um pouco mais a temperatura e essa água que estava líquida começa a aumentar a temperatura, não é? E começa a ficar quente e aí começa a evaporar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vaporização, ok? Agora vamos fazer o caminho contrário. Vamos supor que eu tenha vapor de água e eu começo a diminuir a temperatura. Ou seja, quando a mamãe está fazendo arroz na panela de arroz, tampa a panela, né, fica abafado,
Então, a água está no estado de vapor, porque o arroz estava cozinhando. Quando eu tampo a panela e deixo lá no fogão um pedaço de tempo para esfriar, que começa a esfriar, vocês começam a perceber umas gotículas de água na tampa, não é? Às vezes quando tira até derrama. Pois é, isso é a condensação. Isso também acontece com as nuvens no processo de chuva, não é? As nuvens são vapor. Quando esse vapor começa a esfriar, não é? Começa a esfriar, esse vapor se transforma em líquido, que é quando a chuva se precipita, não é? E também é condensação, perfeito? Esse processo também é chamado de liquefação, é a mesma coisa. E voltando ainda no outro processo, quando eu tenho esse líquido e eu diminuo ainda mais a temperatura, ou seja, eu deixo mais frio e eu congelo, eu tenho a solidificação, perfeito? Esses dois processos aqui maiores, ó, é do vapor diretamente para o sólido e do sólido diretamente para o vapor. São chamados de sublimação e ressublimação. São um pouco mais difíceis de se ver, mas também existe bastante, ok? Perfeito? Galera, nós vamos ver um pouco mais na próxima aula sobre esses estados físicos, vamos relembrar ele e dar mais informações sobre ele. Por hoje vocês vão ficar estudando o capítulo, nós não teremos atividade só na próxima aula, ok? Quando a gente terminar o capítulo todo. E eu espero que vocês se dediquem, estudem, gostem desse capítulo e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, até mais!